Bem-vindo aí, pequeno e pequena investidora. Começar mais uma live no canal, simultâneo aqui YouTube e no Instagram. E aí, nessa série de lives, nessas 2 semanas, a gente está falando de várias ferramentas que vão te ajudar a construir R$ 1.000 de renda passiva todos os meses, investindo em ações e fundos imobiliários. Então, todos esses conteúdos e todas essas lives são fundamentais para que você consiga aí criar e construir mais rapidamente essa sua renda passiva. E hoje, especificamente, a gente vai falar de um tema que está quente. A gente vai falar sobre a bolsa de valores aqui no Brasil e no mundo estar em queda e o que que isso tem influenciado, me influenciado e influenciado provavelmente vocês aí também na jornada de investidor. Bom, como você deve saber, investimento em bolsa de valores é um investimento de risco. Investimento em bolsa de valores é considerado um investimento de renda variável. Por esse motivo, a gente pode esperar que em dado momento, né, essas variações de preço aconteçam de forma natural. Quando a economia não estiver indo tão bem assim, a gente vai ver de forma mais frequente os papéis, as ações se desvalorizando. Em momentos mais positivos econômicos, a gente vai encontrar esses papéis aí se valorizando com mais frequência. Mas antes da gente começar a falar especificamente sobre esse tema, eu queria relembrar alguns dos principais contextos que estão rolando aqui, tá? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para você entender como o negócio está meio caótico. Vamos lá, se liga no que está acontecendo. Primeiro ponto, a gente não tem como não falar da pandemia, né? Bom, a pandemia do Covid começou em 2020 e por mais que as coisas aqui, pelo menos no Brasil, estejam mais controladas, a pandemia não acabou. Ela segue acontecendo, segue aí tendo seus picos. Então, vamos considerar que pandemia ainda é uma variável nessa equação maluca que a gente tem vivido. Um outro ponto que, de alguma maneira, está totalmente relacionada com a pandemia é a questão da inflação. E essa inflação não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Bom, a gente sabe que basicamente a gente tem uma falta generalizada de matéria-prima em todos os países, afinal de contas, os países estão totalmente relacionados. Então, com essa história da pandemia, fechamento em lugares em momentos diferentes, a gente começou a ter um desequilíbrio enorme nas cadeias produtivas no mundo inteiro. Isso daí a gente está vendo impacto agora, ainda deve continuar vendo impacto por mais tempo na inflação. Justamente porque essa falta de produto muito grande faz com que a gente tenha muita demanda para pouca oferta. Quando a gente tem muita gente querendo comprar e pouco produto disponível para vender, o preço sobe. Tá aí a inflação na nossa cara. Um outro ponto aqui também é a questão da guerra na Rússia com a Ucrânia. Cara, que coisa maluca, né? E a gente não tem nem ideia se é que isso vai terminar logo ou não. A gente achou que poderia terminar logo, mas pelo jeito as coisas vão se estender por mais tempo. E aí, essa história de guerra na Rússia com a Ucrânia, na realidade acabou influenciando o mundo inteiro por uma série de boicotes que o mundo tem feito em relação à Rússia para tentar pressionar a Rússia a diminuir ou até cessar a guerra com a Ucrânia o quanto antes. Porém, isso tem levado a inflação a subir ainda mais, principalmente em cima de alguns produtos bem específicos. Produtos esses que são considerados como matéria-prima para basicamente tudo aquilo que é produzido no mundo. São as chamadas commodities. Eu vou dar o exemplo de algumas aqui que você vai entender. O primeiro deles é o petróleo, né? Bom, o petróleo está super alto, o preço do combustível nem se fala. Você deve estar percebendo na bomba aí, quando você vai abastecer seu carro, como as coisas estão caras, como está difícil abastecer um tanque. Eu lembro uns um ano e meio, 2 anos atrás que eu fui abastecer o tanque, tinha dado tipo R$ 140, eu já achei um absurdo, eu falei: "Meu Deus, R$ 140 para abastecer um tanque". Hoje a gente paga facilmente 200, R$ 230 para abastecer um tanque, já deu até saudades daqueles 140, para você ver, né. E essa questão do combustível ela é crítica, porque o combustível vai em todo o meio de transporte que principalmente o Brasil usa, então os caminhões basicamente são movidos a diesel, e como o diesel está muito caro, automaticamente todos os produtos que são transportados acabam também tendo esse repasse de preço. Logo, a inflação continua bombando. Mas a gente tem outros exemplos, minério de ferro, outras commodities relacionadas aí a metais, né, como um todo. Isso leva basicamente matéria-prima pesado para construção civil. Se você conhece alguém que está construindo ou reformando a casa, meu Deus, o preço das coisas estão super caro. Tá caro fazer reforma e caro construir.
Por consequência, isso também impacta demais a inflação. Tem outras commodities, celulose, né, papel e celulose também tá caro. Putz, a gente poderia ficar listando várias aqui, mas só para dar essa pitada, né. Além disso, a gente tem a economia no Brasil patinando, e é patinando pesado. Putz, desde o ano passado a economia não recupera, a gente teve um respiro ali com o auxílio emergencial, mas isso não se sustenta, né. Não dá para o governo ficar dando cheque o tempo inteiro, isso daí vai quebrar o governo e vai levar a uma série de outros problemas. Então, enquanto a economia não voltar a melhorar, o emprego voltar a melhorar, a gente tem o Brasil patinando e o mundo aparentemente também está indo pelo mesmo caminho. Já dá para ver reflexos aí de desaquecimento econômico em vários países e o impacto disso, que pode ser uma recessão global, não é muito bacana. E além disso, a gente tem os juros subindo, taxa Selic subindo, juros subindo. Isso faz com que o preço do investimento, né, o preço do financiamento para que as empresas consigam investir, fique mais caro. Logo, as empresas investindo menos, a gente tem menos emprego e menos renda para a galera. Então, esse contexto aqui não é um contexto tão bacana, mas também não é novidade para você. Você já deve estar aí cansado de ouvir sobre ele. Agora, a reflexão que você pode estar pensando assim: caramba, Lucas, e aí? O mundo vai acabar? Ferrou? E agora, né? A gente nunca mais vai sair dessa? Cara, eu vou te dizer uma coisa: a gente vai sair, não tenho a menor dúvida. E tá fácil de responder essa pergunta, porque nenhuma crise dura para sempre. Absolutamente nenhuma. Inclusive essa aqui que parece ser bem caótica e parece ser a maior crise que a gente pode lembrar. Se liga, eu listei aqui alguns eventos que, na minha visão, foram eventos traumáticos que o mundo, ou especificamente o Brasil, passou. Eu vou falar aqui alguns desses que eu listei, mas eu acho que alguns deles, para não dizer a maioria, você deve ter memória aí, você deve ter vivido. Outros você deve ter ouvido falar. Mas aí eu quero que você pense nesse evento e se imagine naquele momento, para ver qual que seria o seu sentimento em relação a ele. O primeiro evento que eu separei aqui não tinha como ser diferente, foi a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. E aí, você lembra dessa época? Não, eu também não lembro, né, a gente imagino que eu não estava vivo, né, imagino que vocês também não. Mas só para você ter uma ideia, hein, foram 70 países envolvidos nessa guerra, 70 países. Olha o tamanho disso. E além disso, 600 milhões de pessoas viviam nesses 70 países. Você pode até estar pensando: "Pô, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, 600 milhões de pessoas envolvidos, são 3 Brasis, né, não é tanta gente". Ó, pra você ficar ligado, em 1914, 600 milhões de pessoas representava metade da população mundial. 50% da população mundial estava envolvida de alguma forma na Primeira Guerra. Por isso que ela chamava Primeira Guerra Mundial, né. E além disso, 10 milhões de pessoas morreram. Cara, olha que coisa maluca isso. Isso daí aconteceu em 1914. Imagina a pessoa que estava lá em 1914 vivendo tudo isso. O que que devia passar na cabeça dela, qual era a perspectiva que essa pessoa devia ter quando ela olhava para o futuro e falava: "Putz, realmente essa crise ano que vem vai estar melhor". Complicado, né? Pois é, mas a gente passou por isso e aqui estamos. Outro evento traumático, Segunda Guerra Mundial, não tinha como fugir dela, né, gente? Ó, 1939 a 1945, então estamos falando de 6 longos anos de guerra, 7 países, e aí eu estou te falando 7 países diretamente relacionados, né, porque ao longo dessa guerra alguns outros países foram entrando, inclusive o Brasil entrou ali do meio para o fim, com uma intensidade pequena, mas também participou. Então imagina que foi uma galera, e essa foi a guerra aí mais mortal de todos os tempos, 70 milhões de pessoas, morreram. 70 milhões é muita gente, né, maior do que muito país aí. E aí? E aí? Aqui eu não sei se algum de vocês lembra dessa época, talvez, né, se tiver alguém aí com um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência, talvez lembrasse. Fosse bem pequenininho, mas assim, tudo bem, vai. Vamos falar que a gente não lembra, tenta só se imaginar como seria o seu sentimento se você tivesse nessa época e a sua perspectiva. Vamos adiantar um pouquinho aqui? Guerra Fria, 1947 a 1991. Basicamente, essa guerra foi aí uma grande guerra não bélica diretamente falando, mas uma guerra aí, uma queda de braço entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética na época, para ver quem que era a maior potência do mundo, quem que era a dominante. E aqui na Guerra Fria tem um negócio muito louco. Quando a gente fala de Guerra Fria, eu lembro de uma história
que eu estava numa aula de geografia, e aí a gente estava estudando sobre Guerra Fria. E e eu não prestava, assim, 100% de atenção em todas as aulas o tempo inteiro. Não sei se você conseguia fazer isso, eu não conseguia. E eu lembro que nessa parte sobre Guerra Fria eu não estava prestando muita atenção na aula, e durante a matéria eu não peguei direito o que que era esse troço dessa Guerra Fria, mas eu sei que chegou numa prova, e aí nessa prova perguntou, tinha uma questão que falava basicamente assim: "Explique o que foi a Guerra Fria". E aí a minha resposta, que eu lembrava da aula, foi o seguinte: "Na Guerra Fria inventou-se o micro-ondas". E foi isso, essa era a minha resposta, porque era tudo que eu lembrava da Guerra Fria. Bom, em algum momento a professora deve ter explicado que durante a Guerra Fria houve um avanço tecnológico muito grande no mundo, principalmente um avanço nuclear e afins, e aí em algumas dessas tecnologias surgiu o micro-ondas, e deve ter sido, sabe aquele momento curiosidade da aula? Exato, mas era a única coisa que eu lembrava e foi isso que eu escrevi na prova. Obviamente eu errei a questão, né, ainda que eu não tivesse totalmente errado, porque realmente o micro-ondas nasceu nessa época, mas eu errei a questão. Então toda vez que eu falo de Guerra Fria eu lembro disso. Mas cara, imagina quem viveu nessa época, por todos esses anos, como que era o ambiente, como que era essa tensão de poder imaginar que a qualquer momento um país pudesse apertar um botão e soltar aí um monte de ogivas nucleares e acabar com o mundo. Dizem aí que na época chegaram a ter uma quantidade de bombas suficiente para acabar com o planeta Terra mais de 100 vezes, é. Então acho que o clima não devia ser muito bom, né. Mas beleza, isso aconteceu, isso passou também, o mundo não acabou, ninguém apertou o botão, e é isso. Depois a gente teve mais recentemente, tá, passamos por algumas guerras aí, mas vamos falar agora de uma memória que provavelmente você já lembra, teve um colapso no mercado financeiro dos Estados Unidos em 2008. Então, bolsa de valores desvalorizou pra caramba, alguns bancos, grandes bancos nos Estados Unidos quebraram e o reflexo disso foi no mundo inteiro. Bom, crise no mercado de investimento, mercados de renda variável sofreu pra caramba em 2008. Mas beleza, os investimentos se recuperaram, as empresas se recuperaram e aqui estamos. E aí o último que eu listei aqui, né, foi Covid. Bom, a Covid não preciso nem ficar falando demais, tá bem fresco na nossa memória, mas assim, o mundo também não acabou por causa do Covid, a gente continua aqui. Então, cara, de verdade eu consigo te afirmar com a maior certeza de todas que essa crise que a gente está vivendo agora não é a última crise que a gente vai passar e essa crise vai passar. A gente vai superar essa crise. Justamente porque a gente já passou por outras crises tão graves quanto essa ou ainda até mais complicadas e a gente está aqui, o mundo não acabou. Então, beleza? Não vamos ficar muito caótico aí, não vamos entrar muito nessa pegada de fim do mundo, que isso realmente não vai levar a gente para muitos lugares, tá? Vamos falar agora especificamente do Brasil, só algumas ações aí, alguns acontecimentos clássicos, tá? Hiperinflação, final da década de 80, começo na década de 90. Eu era bem pequeno, não lembro disso, mas alguns de vocês aí talvez lembrem. Se você não lembra, só para ter uma ideia, né, naquela época a gente chegou a ter inflações em um ano acima de 1000%. 1000% de inflação em um ano. A título de comparação, a nossa inflação nos últimos 12 meses está na casa de 12%, que é uma inflação bem ruim, tá? É uma inflação bem alta. Mas a gente está longe daquela época de hiperinflação. E assim, naquela época muitas empresas sobreviveram, as pessoas acharam um jeito ali de contornar, e a gente está aqui hoje também. Então, não foi o fim do mundo, não foi o fim do mercado de ações. A gente passou por crise energética, apagão em 2001. Você lembra aí de racionamento de energia? Que a gente tinha que desligar as coisas da tomada e ficar torcendo, né, para voltar a energia logo, para não perder as coisas do congelador, da geladeira, porque tinha racionamento, não tinha energia para todo mundo. Pois é, a gente passou disso e não faz tanto tempo assim. Além disso, a gente teve crise econômica, 2014, 15, 16, época do impeachment da Dilma, caos político, caos econômico e tal, bastante coisa. E aí, quantas dessas você se lembra? Resgata aí na memória como é que era o seu sentimento ao você viver aquela crise naquele momento, se não era um sentimento parecido com o que eventualmente você pode ter hoje, de que essa crise é diferente. Essa crise aqui não é igual às anteriores, agora o mundo vai ser outro. Esse é o sentimento que a gente tem quando a gente está vivendo a crise, né? Mas de verdade, não é. Vai ser exatamente parecida com as outras. A gente está num momento crítico, mas a gente vai dar um jeito, esse negócio vai virar e daqui a pouco as coisas vão voltar para os eixos. Beleza? E aí, o que, que você precisa entender com esse contexto todo, basicamente? É que
Tudo isso que eu listei aqui, tudo isso que eu falei, você não tem controle algum sobre isso. Por mais que fosse legal a gente ter controle, a gente não consegue apertar um botão lá, virar uma chavinha, a inflação acabar. A gente não consegue ligar lá para o governante, lá para o Putin na Rússia e falar: meu, tira as tropas agora porque isso que você está fazendo não é bacana e vão acabar com essa guerra. Não dá para fazer isso, né? Infelizmente não está nas nossas mãos. Agora, a gente tem alguns controles. A gente consegue entender, primeiro, que momento do ciclo econômico a gente está. Então, de alguma forma, a gente consegue avaliar isso. A gente falou, eu fiz uma live aí com vocês no sábado, a gente falou especificamente mais de meia hora sobre ciclos econômicos. Então, isso é possível sim ser identificado. E também você conhecendo qual é o ciclo econômico que a gente está, em que momento desse ciclo econômico a gente está, você consegue traçar um plano para saber qual é a melhor saída, o que você deve fazer, aonde que você deve investir, que oportunidade que está na mesa, que está passando na sua frente, se é que você está enxergando essa oportunidade. E além disso, tem um outro ponto importante que é o seguinte: você precisa consumir notícias, né? A gente consome notícia. Por mais que você possa até falar, eu não assisto mais jornal, eu não vejo mais o Fantástico de domingo para não começar a segunda-feira triste. Eu não assisto mais porque eu começo a segunda-feira deprimido. Quando vem a musiquinha já bate uma depressão. Quando você começa a ver as notícias, é uma depressão atrás da outra. É melhor nem assistir. Mas de alguma maneira eu ainda continuo lendo notícias, né? Na internet você está consumindo informação. Porque se você não consumir essa informação, você vai se tornar um grande alienado. Você vai se tornar aquela pessoa que vive ali fora do mundo real. Então não dá para você ser esse cara. Você precisa ler notícia para você não ser uma pessoa alienada e para você ter informação. Agora, ter informação é diferente de você ver uma notícia, ver a forma que essa notícia está sendo transmitida e simplesmente usar aquela notícia e aquela forma para formar a sua opinião. Não. Você precisa entender o que está se passando na notícia e criar uma opinião própria, e não simplesmente ouvir aquela opinião e falar que aquela opinião é verdadeira necessariamente. Por que eu estou falando isso? Tá? Pode até estar parecendo um pouco confuso, porque normalmente notícias pessimistas geram mais engajamento, mais clique, prende mais atenção. Se eu começasse aqui essa live de hoje falando, tenho uma notícia muito trágica para contar para vocês, eu tenho certeza que mais pessoas ficariam ligadas aqui até eu falar qual é essa notícia, do que se eu falasse, tenho uma notícia muito feliz para falar para vocês. Tem uma galera que ia pular, porque a galera gosta de consumir notícia caótica. Então, a gente acaba sendo consumido, né? E consumindo essas notícias na internet que, no geral, são mais pessimistas. Eu vou fazer um desafio para você. Depois que acabar essa live aqui, você vai entrar num site qualquer de notícias, um site da Globo, da UOL, qualquer um que você preferir. Você vai pegar um papel e vai anotar. Você vai traçar uma reta no meio. Vai escrever de um lado notícias otimistas e do outro notícias pessimistas. E aí você vai começar a escrever quantas notícias otimistas você vai ver nessa chamada e quantas pessimistas. Pode fazer isso assistindo o jornal também, não precisa ser na internet. Eu tenho certeza que a lista de pessimistas vai ser muito, mas muito maior do que as otimistas. Então, assim, se a gente se deixar levar por essas notícias, a gente não vai se mexer nunca. A gente vai ficar paralisado em pânico, achando que o mundo vai acabar, quando na verdade não vai. Então, a dica que eu dou aqui, agora para a gente puxar isso para o mundo dos investimentos, e mais especificamente para o mundo de investimento em ações, são basicamente três grandes dicas. A primeira é: procure então, nesse mundo caótico de notícias pessimistas e de depressão, né? Esse mundo caótico de economia patinando, pega esse caos e fala assim, cara, que oportunidade que eu tenho na bolsa de valores, que nesse momento está sendo menosprezado pelo mercado, eventualmente porque as notícias estão muito negativas para aquela empresa ou para aquele setor. E o que eu posso fazer com essas oportunidades? Como é que eu posso identificar essas oportunidades? Qual que é a perspectiva desse cenário, né? Qual é a perspectiva dessa ação que eu estou analisando para o futuro? Será que essa perspectiva ela é tão negativa quanto o que está acontecendo agora nesse momento? Será que, por exemplo, essa crise que a gente está vivendo e que está impactando, sei lá, diretamente as empresas de varejo, ela vai durar eternamente? Será que as empresas de varejo em algum momento não vão se recuperar? Putz, normalmente você consegue identificar esses setores e essas empresas justamente olhando a quantidade de notícias negativas que você enxerga relacionado àquele setor, àquele segmento. Isso já dá um bom cheiro, já vai dar uma boa diretriz da onde que pode ter oportunidade. Agora, claro que
nem tudo que está passando por uma crise necessariamente representa uma oportunidade. Você precisa conseguir diferenciar o que é oportunidade do que é uma furada, né? Senão estava fácil. No momento de crise você comprava tudo que ia dar sempre certo. Não, não é assim que funciona. Então você precisa avaliar para aquela empresa que você estiver procurando ali, que você encontrou, aquela empresa que a galera está pessimista, está batendo muito, está cheio de notícia negativa. Para aquela empresa você vai pensar quais as perspectivas futuras, sem alarmismo, sem pessimismo, e você vai imaginar, pô, no futuro essa empresa, será que ela ainda vai continuar existindo? Será que essa empresa vai continuar rodando o seu negócio bem do jeito que ela eventualmente roda hoje? Se a resposta for sim, mais um check nesse seu checklist aí, de que você pode estar encontrando e pode estar de cara com uma baita oportunidade. E por último, você vai olhar o preço dessa ação. Se o preço de fato está barato assim. Se realmente essa empresa está abaixo, as ações estão sendo negociadas abaixo do seu valor justo, do valor que de fato aquela empresa devia estar valendo. Se você encontrar esses 3 pilares, você está de frente com uma baita oportunidade de compra de investimento. Essa é a maneira que eu costumo fazer, principalmente nesses momentos de crise. Porque nesses momentos de crise, de forma muito maluca, o mercado coloca no mesmo saco empresas boas, no mesmo saco de empresas ruins. Ou seja, em momentos de crise, empresas boas ficam sendo negociadas tão descontadas quanto empresas ruins. E aí está a grande oportunidade de você comprar boas empresas com boas perspectivas que neste momento estão passando por crise, mas que no futuro com certeza vão sair dessa ainda mais forte. Então, é importante que você consiga analisar esses pilares e identificar essas ações. Até falando sobre isso, eu quero fazer uma pausa aqui para te convidar a participar da Semana do Plano 1K. É uma semana que vai acontecer já na semana que vem, entre os dias 6 e 10 de junho, e eu vou contar para vocês aí qual a melhor maneira de você construir R$ 1.000 de renda passiva todos os meses, através do recebimento de dividendos, investindo em ações e fundos imobiliários. Se você quiser, então, participar comigo, fica aqui o convite. Tenho certeza que você vai gostar bastante dessa semaninha bem especial que eu estou preparando. Beleza? Bom, fechado. E aí, para a gente continuar a nossa live aqui, antes de eu começar a falar de alguns cases meus, algumas experiências, duas especificamente de investimento minha, eu só quero que você preste atenção que essa dinâmica que eu descrevi aqui, que a gente falou até agora, sobre ações, eu estou falando muito de empresas e ações, mas ela também acontece da mesma forma para fundos imobiliários. Então, fundos imobiliários, tudo isso que a gente falou também vale da mesma forma. A gente também encontra fundos imobiliários com um tom muito negativo no geral, com uma perspectiva aí que, se você ler a notícia, parece que o mundo vai acabar, mas que de verdade não vai. E há boas oportunidades também no mercado de investimento de fundos imobiliários. Então, fica atento, dá uma procurada também nos FIIs, porque você vai achar coisa boa, tá? E aí, eu quero compartilhar então agora com vocês 2 cases, 2 exemplos meus. Então, eu vou compartilhar um exemplo em que as coisas andaram melhor, inclusive, do que eu esperava, e um exemplo de que as coisas ainda não andaram do jeito que eu esperava, mas elas vão andar com certeza, tá? Por isso até que eu estou usando a palavra ainda. Primeiro, vamos começar com o lado bonito da história. O primeiro case que eu queria compartilhar aqui com vocês foi um investimento que eu fiz em Klabin. Klabin, para quem não conhece, é uma empresa aí de papel e celulose. É uma empresa centenária, tem mais de 120 anos e é uma empresa gigante do setor mundial, é uma das maiores empresas do mundo que atuam nesse setor de papel e celulose. Ela tem diversos tipos de produto e tem algumas características na época que eu estava analisando a Klabin que me chamaram a atenção. Essa época foi em 2019, tá? A primeira coisa que me chamou bastante atenção nela é que ela basicamente é uma empresa que tem as suas receitas muito diversificadas. Um terço da receita dela basicamente vem do Brasil, um terço vem do resto do mundo e o outro um terço vem basicamente da China. Então, meu, ela tem receitas em várias moedas, em moedas fortes, ela é exportadora e ela não depende única e exclusivamente de um mercado, né? Então, se o Brasil tiver em crise, ela tem aí o resto do mundo. Se a China tiver em crise, ela tem também o Brasil, o resto do mundo. É bem legal, isso dá uma segurança maior. Então, beleza, era uma empresa sólida, é uma empresa. Era não, ainda é, né? A empresa está aí. É uma empresa centenária, é uma empresa com receita diversificada, isso começou a me chamar a atenção. E aí eu fui olhar e essa ação estava muito, muito barata na época, em 2019. E aí eu fui tentar entender por quê. Basicamente tinha algumas coisas acontecendo. Primeiro,
A Klabin basicamente tem os seus produtos vendidos, né, com um preço atrelado ao papel e à celulose, que é uma commodity. Então esse preço não é a Klabin que define, é o mercado global. E esse preço estava na mínima histórica, estava num dos preços mais baixos da história que a gente tinha gravado, né, que a gente tinha de recorde histórico. E aí esse valor, basicamente por ser tão baixo, ele impactava mais a receita da empresa. Então o mercado estava muito ressabiado, do tipo, nossa, essa empresa a esse valor de commodity não é interessante. Além disso, a Klabin estava investindo pesado, ainda está, mas na época já estava investindo ainda mais em um projeto de revitalização e construção de novas plantas e novas máquinas. Inclusive o nome era Puma 2, é um nome bem peculiar. Só que isso custa muito dinheiro. Então a empresa, a Klabin, estava mais endividada, porque ela pegou financiamento, pegou empréstimo para conseguir investir e crescer o seu negócio. Então era uma empresa endividada, era uma empresa que a receita estava em patamares baixos, porque as commodities, né, a commodity papel e celulose, estava a um preço baixo, o mercado não estava nem um pouco animado com o Klabin. E aí, na época, eu olhei esse case, estudei e falei, cara, vou comprar, vou investir na Klabin, porque eu acredito que no longo prazo o preço da commodity vai subir. Afinal de contas, você consegue se imaginar aí sem papel higiênico? Ou ainda você consegue se imaginar comprando no e-commerce e chegando o seu produto em alguma coisa diferente de uma caixa de papelão? Não, né? Eu também não consigo imaginar. Então, pensando na perspectiva futura, é um tipo de produto que a Klabin trabalha que, de verdade, não tem como a gente falar que ele vai ser substituído tão cedo. Não tem por que entender isso. E aí eu comprei a Klabin no dia 4 de outubro de 2019 e comecei a manter esses papéis na minha carteira. Bom, 2019 passaram alguns meses, março de 2020, pandemia, tudo se desvalorizou, as minhas ações da Klabin se desvalorizaram, e aí no ponto mais baixo eu estava perdendo 19% do meu valor investido, a minha rentabilidade estava negativa com Klabin em 19%. Então, como eu falei lá aqui no começo da live, renda variável varia, né? Bom, eu não posso esperar que só porque eu comprei em um momento em que as ações estavam baratas, que ela não pode vir a ficar mais barata, né? Ela pode, inclusive ela veio. Quando estourou o início da pandemia aqui no Brasil, as ações se desvalorizaram muito e ainda eu tinha uma rentabilidade menos de 19%. Mas, de novo, eu acreditava demais nesse case e continuei com as ações. E aí essas ações começaram a se valorizar, né? Como a gente comentou, a inflação começou a vir porque faltaram produtos, então faltou bens básicos, commodities, papel e celulose é uma dessas que ficou faltando no mundo. Essa demanda cresceu, né? As pessoas começaram a comprar mais produtos e consumir mais produtos via e-commerce. E aí esses produtos vão embalados em caixas, então os produtos da Klabin começaram a ter uma demanda maior, e aí as ações começaram a se valorizar, o dólar subiu para caramba, é uma empresa que tinha receita dolarizada, então a receita dela, né, subindo com a moeda se valorizando era mais dinheiro para a Klabin, e as ações começaram a se valorizar mais rápido do que eu imaginava. Eu achei que isso ia demorar para acontecer. Eu sei que em agosto de 2021, essas ações estavam com 67% de valorização na minha carteira. E aí eu resolvi vender, porque eu já não achei mais que as perspectivas, né, estavam tão boas assim, eu achei que o preço já tinha até superado o que na minha leitura seria o preço justo da ação, e aí eu resolvi me desfazer das ações da Klabin, não porque eu não goste da empresa, eu acho a Klabin uma empresa fantástica, mas é porque naquele momento eu falei: "Olha, se eu estou com uma empresa que na minha visão já se valorizou bastante, já superou o preço justo, e eu olho para o mercado, eu vejo outras empresas que não se valorizaram e que na minha leitura estão ainda com o preço descontado, então eu resolvi migrar meu investimento. Meu dinheiro não é infinito, né? Então, se eu quiser aportar em outras empresas em algum momento e eu não tiver esse dinheiro em caixa, eu preciso eventualmente me desfazer de algum investimento e aportar em outro que na minha leitura pareça fazer mais sentido. Então foi o que eu fiz, eu vendi as minhas ações da Klabin. Esse foi o meu exemplo de sucesso. Agora eu quero contar um exemplo que ainda não é um exemplo de sucesso, mas vai ser, eu tenho certeza, que é do Banco Itaú. Por quê? O Banco Itaú foi um investimento que eu fiz em janeiro de 2019. Então, eu fiz esse investimento numa época, não sei se você já investia nessa época ou não. Se você não investia, depois entra aí no Google, escreve Ibovespa e olha quanto que estava em 2019. Você vai ver que o Ibovespa estava num valor bem alto. Quer dizer que as ações estavam relativamente muito bem valorizadas em 2019. E aí, nesse momento, eu aportei, comprei ações do Itaú. Cara, de lá para cá, aconteceram vários fatores importantes. Pandemia foi um deles,
Outro fator bastante importante foi a taxa de juros caindo muito, e aí quando a taxa de juros cai, os bancos acabam sofrendo um pouco mais. E além disso, a taxa de juros caindo fez com que aquelas fintechs, sabe, essas empresas bancárias mais descoladas, mais modernas, que trabalham 100% digitalmente, então, essas empresas acaba ficando muito barato para elas conseguir financiamento, essas empresas começam a ficar mais atrativas. Então, uma galera no mercado de investimento começou a migrar investimentos dessas empresas mais antigas, né, com mais tempo de casa, desses bancões, chamados bancões, e começou a colocar dinheiro nas fintechs. Então, os bancões começaram a se desvalorizar, e o Itaú é considerado um bancão, né? Maior banco privado da América Latina, então é um bancão. E aí eu vi os meus investimentos no Banco Itaú, eu vi as minhas ações se desvalorizando. Mas eu acredito demais nesse case do Itaú, eu acredito demais que os bancões não vão sumir, eu acredito demais que o Itaú vai continuar sendo um banco líder de mercado e um banco muito forte e competitivo. Então o que, que eu fiz? Bom, se os meus investimentos no Itaú se desvalorizaram, mas eu consegui entender o momento de mercado que a gente está passando, eu consegui manter, né, a minha crença e conseguir revalidar que aquela empresa, no caso aqui é um exemplo Itaú, tá? Poderia ser qualquer outra, mas no caso o Itaú vai continuar sendo uma empresa líder, a perspectiva é boa, é uma empresa aí inovadora, então ela está sempre procurando outras oportunidades de investir, outros negócios para criar. Então é uma empresa que não está parada no tempo. Nessa hora eu falei: "Cara, quer saber? Eu preciso aportar mais no Itaú. Eu preciso comprar mais ações do Itaú. E além de tudo, eu vou comprar um preço mais baixo do que os meus primeiros aportes e eu vou reduzir um pouquinho mais o meu preço médio". Pô, de certa forma, pode ser que eu ainda não consiga, né, ver esse investimento valorizando na perspectiva que eu tinha lá atrás, a perspectiva que eu tenho hoje. Mas, como eu tenho uma crença muito forte nesse investimento, eu continuo fazendo meus aportes e aí nesse momento eu vi uma oportunidade de aportar um pouco mais no Banco Itaú. E foi assim que eu fiz. Para você ter uma ideia, eu até anotei aqui a rentabilidade. Neste momento, a minha rentabilidade no Itaú está em 5,4% desde 2019. Então, putz, se eu for olhar, não é um investimento que super está me dando um retorno maravilhoso. Não, não está. Mas a minha perspectiva para esse investimento no futuro é que ele consiga de fato me entregar o valor que eu espero. A título de comparação, nesse mesmo período, desde que eu fiz o aporte no Itaú, o Ibovespa se valorizou 18% e o CDI 15%. Então, meu investimento em Itaú está perdendo contra o Ibovespa e está perdendo contra o CDI. Faz parte, né? Investimento em renda variável é isso. A gente não vai ganhar rápido e não necessariamente ainda assim ganharemos em todos os investimentos. Compensação, eu acabei não falando, né? Mas a Clabin, na época que eu vendi, eu estava com 67% de valorização. O Ibovespa, até aquele momento, tinha 15% de valorização e o CDI 5,8%. Então, foi um investimento que acabou compensando bastante, que me deu um retorno bem interessante e mais rápido do que eu imaginava. Eu achei que a Clabin ia demorar alguns anos ainda para de fato voltar a deslanchar. Beleza? Então, assim, tudo isso que eu contei para vocês hoje, basicamente, é para vocês entenderem que existem momentos de mercado em que as coisas não vão estar positivas. Esse momento é exatamente um desses que a gente está passando. Mas isso não significa que não tenha boas oportunidades. Inclusive, as melhores oportunidades aparecem exatamente nesse momento. Então, cara, fica de olho, fica atento em encontrar essas boas oportunidades. Você precisa saber de fato analisar essas ações, analisar essas empresas, para você conseguir separar o que é uma empresa ruim, barata, do que é uma empresa boa, barata. Para que você invista e compre a empresa boa que está barata. Com o tempo, esse desconto vai acabar sendo corrigido, essa empresa vai se valorizar e você vai ganhar dinheiro consequentemente. Beleza? É isso, galera. Último recado aqui para quem chegou agora, eu vi que uma galera chegou no meio da live. Semana que vem vai rolar a semana do Plano 1K entre os dias 6 e 10 de junho, uma semana totalmente online e gratuita, em que eu vou contar para vocês como que eu fiz para chegar e como que você pode chegar em R$ 1.000 de renda passiva todos os meses, através aí de investimentos em renda variável, ações e fundos imobiliários, para ser bem específico, tá bom? Se você quiser se inscrever, se estiver no YouTube, a descrição aqui do vídeo você vai encontrar o link. Se você estiver no Instagram, na bio do Instagram tem o link também. Só você clicar ali, se inscrever gratuitamente, colocar um lembrete que a gente vai se encontrar na semana que vem, na semana do Plano 1K, tá bom? Ah, e não perde que essa semana vai ter um monte de live ainda, vários conteúdos bacana. Então fica ligado que amanhã às 19 horas a gente se encontra de novo. Beleza? Valeu, pequenos investidores. Um grande abraço.
Bom descanso.